para a gente não. Bendito Deus, no nome de Jesus, nós te glorificamos por essa oportunidade, mais essa manhã, esse dia que o Senhor tem nos dado, por esse compromisso que temos aqui, ó Pai. Pedimos a tua bênção, o teu favor, clamamos pela tua misericórdia, que o Senhor venha colocar tuas mãos sobre nossas vidas, nos abençoando para a glória do teu nome. Senhor, nós vamos estudar a sua palavra e pedimos ao Senhor que nos guie de uma forma especial dentro das Escrituras, nas temáticas aqui ouvidas, ó Pai, dentro dessa disciplina. Peço ao Senhor que se revele de uma forma especial, que ilumine o nosso entendimento, para que a gente possa compreender, guardar e praticar as suas Escrituras. Pedimos ao Senhor que estenda sua mão sobre cada um dos alunos. Não sei quais são as dificuldades que eles têm enfrentado, mas o Senhor conhece. Abençoa de uma forma especial para que todos possam alcançar a tua grande misericórdia. É o que eu lhe peço nesse momento e, crendo, eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Página 61. A volta de Jesus. É o assunto desse dia. Segundo os eruditos, irmãos, cerca de 1845 ocorrências na Bíblia que se refere à volta de Jesus. Nos seus 31.173 versículos, nós vamos encontrar, direta e indiretamente, alguma coisa falando a respeito dessa volta, que é tema de discussão na internet. Na internet nós vemos algumas classes falando a respeito da volta de Jesus, como seria isso, como se daria. É tema também da escatologia, portanto, nós não vamos difundir de uma forma tão verossímil, ou seja, tão profunda, mas vamos falar um pouco a respeito de alguns aspectos da volta de Jesus. Essa é a nossa esperança. Acordamos essa manhã com a notícia de que o nosso irmão Alceu Pires, que é um cantor renomado, antigo, o Senhor Jesus voltou para ele, né? Acordamos com essa notícia hoje. Um grande nome da música sacra. E nós entendemos que a volta de Jesus se dá assim também. Para alguns ele volta antes, mas nós aguardamos ansiosamente essa volta. Seja ela no aspecto individual, ou seja ela no aspecto coletivo, o arrebatamento da igreja. Que nós vamos tratar em uma dessas disciplinas que nós estaremos estudando posteriormente, a escatologia bíblica. Provavelmente hoje nós estaremos findando essa disciplina, provavelmente. E a próxima disciplina será pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Nós começamos com bibliologia. Bibliologia nós fomos para teontologia e agora nós estamos em cristologia. O irmão Israel entrou conosco agora em cristologia, mas ele também vai ver posteriormente bibliologia e a outra disciplina teontologia, ok? Então vamos lá, irmãos. O assunto, a importância desse assunto se dá pela nossa esperança. A nossa esperança. Quem disse que Jesus vai voltar? Nós vemos as discussões hoje na internet de homens, alguns debates falando a respeito dessa vinda, e alguns até não acreditam mais. Eu estou dizendo no nosso meio, não estou falando fora. Houve um tempo na nossa história que as pessoas do mundo, as pessoas que não conhecem a Jesus, não acreditavam na vinda de Jesus, nessa volta de Jesus. E hoje nós estamos vivendo tempos tão sombrios que até mesmo alguns crentes, dentro de algumas igrejas, não acreditam nessa volta. Por isso, estão largando o compromisso com a palavra, o descrédito
Eu ontem, eu não sabia, mas eu estava olhando nas redes sociais e tinha um artista, por se dizer artista, e era nosso irmão na fé, né? Que fazia alguns vídeos até hilariantes, chamado Pastorzão. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso aí, né? O Pastorzão. E fazia uns videozinhos e tal, com algumas coisas. Era um vídeo para rir, falando a respeito de algumas coisas que aconteciam na igreja, como na área da palavra, na área dos cristãos, e aquela coisa toda, o convívio cristão e vida cristã. E ontem eu vi um vídeo dele falando que algumas coisas, algumas aberrações, né? Jesus não faz ninguém feliz, era a conversa dele, né? Que Jesus não faz ninguém feliz e uma série de coisas. Ele emagreceu um pouco, ele era mais fortinho. E eu fiquei pensando, meu Deus, como que o ser humano chega a esse ponto? Porque alguns se perdem no meio da fé porque esquecem dos pilares da nossa esperança. Há os pilares da igreja, que é doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. Esses são os 4 pilares da igreja. E existem os pilares da nossa esperança, né? É que Jesus está fazendo uma obra em nós, uma obra paulatina, uma obra ascendente, e que também Jesus voltará para nos buscar. Então, esse pilar é um pilar inegociável da igreja. E já tem muitas igrejas que nem falam sobre isso. Aliás, isso não é mais tema de mensagens hoje. Nós não ouvimos mais mensagens sobre a cruz de Cristo, sobre a renúncia. Não ouvimos uma mensagem do trabalho do Espírito Santo na vida das pessoas, no caráter cristão, na formação e na estruturação de uma vida cristã decente. Nós não ouvimos mais sobre fruto do Espírito, nós não ouvimos mais isso. As mensagens é derrubar muralha, derrubar gigante, vencer a guerra, matar os filisteus, prosperidade, ganhar casa, ganhar carro e assim sucessivamente. E o que nós temos? A igreja se perdeu nesses assuntos de extrema importância. Esse é um dos assuntos de maior importância da igreja, porque trata-se da nossa esperança, de que tudo isso, esse sofrimento diário da nossa vida, essa limitação que temos, vai se encerrar com a volta de Jesus. Paulo, na maioria das suas epístolas, quase que todas, ele nunca deixou de frisar um ponto a respeito desse assunto, do assunto da volta de Cristo. Havia uma briga na igreja de Coríntios para saber como isso se daria. Houve também em Tessalonicenses, né? E nós vamos ver Paulo se colocando, se manifestando a respeito dessa dúvida que pairava sobre a comunidade messiânica, sobre a comunidade cristã da época. Paulo, apesar de ser um apóstolo de Deus levantado para os gentios, ele também era um homem que dissertava, debatia a respeito da fé e da genuína fé com os judeus. Também ele trabalhava nos 2 aspectos, embora o seu ministério mais amplo era voltado ao povo gentil, aqueles que não tinham a nacionalidade de Israel. E a gente vai entender isso claramente quando nós estudarmos a respeito de eclesiologia e algumas doutrinas paulinas. E a gente fala de Paulo, como sempre cita Paulo, porque é o homem que mais escreveu no Novo Testamento, né? Afinal, ele escreve 12 das 21 epístolas e dos 27 livros que compõem o Novo Testamento. Então, as minúcias desse assunto a respeito da volta de Jesus, que se dá, de uma certa forma, trazendo luz e esperança aos nossos corações, nós vamos deixar para o assunto escatológico, né? O seu regresso como um acontecimento isolado e as discussões que existem em volta desse tema, nós vamos discutir em escatologia para que a gente possa
ganhar tempo aqui, porque é um assunto que se repetirá numa outra disciplina. A verdade é que Cristo, pelo Espírito Santo, coloca em nosso coração que haverá essa volta. Essa volta será visível e corporal. Veremos a ele como ele é, porque é assim que descreve tanto o Apocalipse como algumas cartas do apóstolo Paulo. Nós veremos a ele, ele virá nas nuvens, como nós conhecemos, não chegará até aqui. E eu me lembro que a primeira vez que eu estudei sobre esse assunto, no ano de 1990, eu tive a oportunidade de ouvir uma dissertação de um mestre, e ele disse a seguinte, ele usou a passagem de Abraão. Quando Abraão mandou Eliezer buscar a Rebeca para ser noiva, para ser a esposa de Isaac, seu filho. Então ele fez uma comparação, fez uma analogia, como se Abraão ali representava a pessoa de Deus, Eliezer, seu mordomo, a pessoa do Espírito Santo, Isaac, a pessoa de Jesus Cristo, e Rebeca, como se fosse a igreja. Nós, por exemplo, oriundos das assembleias, das igrejas pentecostais, nós ouvimos muito, né, essa analogia a respeito de que a igreja é a Rebeca de Jesus. Então, casou-se devido a essa passagem. O que acontece na passagem lá em Gênesis capítulo 24? Deus manda Eliezer buscar uma noiva para o seu filho. Eliezer sai de lá com 10 camelos, um que ele vem montado e 9 que ele traz com ele. Representando o Espírito Santo, foi assim também que o Espírito Santo veio até nós. Né? Os 10 camelos, um simboliza a salvação, onde ele vem montado, e os outros 9, os 9 dons espirituais que compõem, na verdade, a cadeia de ferramentas que o Espírito Santo dotou à igreja. E todos eles enfeitados com seus baluartes. Ele traz pendentes para essa noiva e vem buscar no meio do seu povo, né? Abraão disse, quero que seja uma mulher do meu povo, não pode ser de nação estrangeira, né? Denotando que a igreja, embora está no mundo, ela não é do mundo. Ela não é estrangeira, ela não é estranha, ela pertence a Deus, né? E a Bíblia fala nessa história, no histórico dessa passagem, que quando Eliezer chega para trazer Rebeca, ele afeiçoa-se dela, pede a devida benevolência para que ela se apresente, ela é hospitaleira e todos os qualificativos que a esposa, ou seja, a noiva de Cristo, precisaria ter, no caso, o Espírito Santo, e ali, no caso, a noiva de Isaac, a mulher que faria parte seria a esposa de Isaac. E nós vemos nessa passagem que Isaac não vem até Rebeca. Quem vem é o Espírito Santo. Isaac não vem até Rebeca. Isaac se encontra com ela no meio do caminho, por isso nós entendemos, como Paulo disse, que ele virá até as nuvens. E o Eliezer, o Espírito Santo, nos levará até ele. Tessalonicenses, Paulo diz, só há um que até agora resiste, até que do meio seja tirado. Referência à pessoa do Espírito Santo, que ao voltar para os céus, levará a igreja consigo. Então, esse é o grande privilégio dessa passagem. Eu lembrei disso daí porque foi o primeiro contato que eu tive com esse assunto na minha vida. Contato esse que me convenceu de uma forma específica a respeito da pessoa e obra do Espírito Santo, ordenado por Deus para preparar a igreja para Jesus, né? Então, nós entendemos que quando o Senhor voltar, nós encontraremos com ele nas nuvens, como está determinado na palavra, fala de Jesus, fala dos apóstolos e fala nos livros de doutrina das Escrituras.
sabemos que a presença do cristão nesse ato, ou nesse momento, será uma presença marcante. Nós ouvimos aí algumas pessoas, durante esses anos, serem inspiradas a escreverem poemas e músicas falando a respeito desse acontecimento. Nós tínhamos aí vários louvores que falavam que um povo vai desaparecer, um povo vai sumir, porque será arrebatado, num abrir e num piscar de olhos, como disse o apóstolo Paulo. Receberemos um corpo glorificado e subiremos às alturas, né, ao encontro daquele que é o nosso noivo, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Essa vinda será, como eu disse, pessoal e impessoal ao mesmo tempo, porque ela é coletiva. Todos os salvos no mundo, aonde estiverem, serão recolhidos ao mesmo tempo. Esse mundo entrará em pânico, como nós vimos em alguns filmes já passados, gospel, algumas produções, aonde sumirão pessoas e esse mundo vai entrar em desespero. Algumas pessoas vão tentar falar que foram abduzidos por extraterrestre, como a gente já sabe essa historinha. Então, a respeito do meio dessa vida, o mecanismo dela, o sobrenatural, que é impossível a mente humana entender como isso acontece, eu digo do homem natural. Nós, espirituais, Paulo diz que o homem carnal não consegue discernir as coisas do espírito, mas o espiritual discerne todas as coisas. Então, é muito importante a gente compreender que o mundo não vai entender. Sumiu um povo, eles vão arrumar uma desculpa, mas o mundo vai entrar em grande desespero, principalmente aqueles que ouviram a palavra de Deus pregada pela Igreja de Cristo e não quiseram receber essa palavra, não quiseram aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador. Esses entrarão em pânico, terão grande pavor, porque eles vão dizer era verdade. E eu não digo só lá fora no mundo, não, irmãos. Eu digo dentro da igreja, porque vai desaparecer pessoas dentro da igreja, talvez até no momento de culto, e outros ficarão. Você imagine o desespero que vai tomar conta, né? E dos dois lados. Eu não estou falando que vai sumir só os obreiros, os oficiais e parte da membresia. Estou dizendo o seguinte, que vai ter lugares em que vai desaparecer membro e vai ficar obreiro. Vai ter lugares em que o pregador que estiver pregando vai ficar e vai ver gente desaparecer na sua frente. Você imagina o que é isso? Qual é a nossa esperança? Para que servimos a Deus? Para trocar de carro? Para ganhar casa? Para ganhar dinheiro? Para ter um bom emprego? Não. Nós servimos a Deus para morar com Ele, para estar com Ele. E, infelizmente, nós vemos o maligno hoje trabalhando nas vidas, nas igrejas, com uma mensagem, fazendo com que o povo de Deus fique mais materialista do que qualquer tempo que já existiu. O povo de hoje é materialista, irmãos. São ligados aos bens dessa terra, buscam, fazem campanhas, as campanhas estão todas direcionadas a bens terrenos. Pode notar, é a campanha da porta aberta para uma porta aberta na multinacional e a porta do céu. Você não vê crente se preparando para ver o céu aberto. Nós fazemos uma campanha para ver os céus abertos, uma campanha de vida espiritual, uma campanha que nem a gente fazia antigamente, as campanhas, né, em busca do batismo com o Espírito Santo. É raro hoje ver, né, pessoas serem batizadas com o Espírito Santo na hora do culto. É raro. Né? A igreja está lotada de pessoas que não experimentaram o batismo com o Espírito Santo. Lotado. Pessoas que estão indo para os cultos, vão para os cultos e tal, são bacaninha, mas não receberam o batismo. Não que isso
a gente está falando mal dessas pessoas. Não, o problema não é elas, o problema somos nós que dirigimos, somos líderes, somos obreiros. Nós vamos buscar isso, ter o direcionamento de trazer a essas pessoas a necessidade de serem cheios do Espírito Santo. Então, a importância disso daí. Mesmo porque, olha o que Paulo disse, não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. É papel do Espírito Santo nos levar nesse arrebatamento. Imagine pessoas sem ele. Então, é um papel fortíssimo da pessoa do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo é importante. Por quê? Já é selo para mostrar que somos fechados para esse mundo, não nos contaminamos com esse mundo por causa da pessoa do Espírito Santo, não nos contaminamos com o sistema desse mundo, com o que rege esse mundo por causa da pessoa do Espírito Santo. E ele tem um papel crucial de nos levar no dia do arrebatamento até Deus. Apocalipse capítulo 4, João ouve uma voz no céu, ele vê uma porta aberta no céu e uma voz sai de lá dizendo, sobe até aqui. E a Bíblia não fala que ele faz uma escada e sobe, que ele... Não. Ele retrata-se o arrebatamento da igreja. E ele sobe, é levado para ver o céu pelo lado de dentro, e logo no capítulo de número 6, isso acontece no capítulo 4, no capítulo 4 e 5, ele tem um vislumbre da glória do eterno, né, dos céus como ele é, e ele vê algumas coisas, no capítulo 5 se desencadeia algumas coisas, porque um tempo de juízo está próximo, e no capítulo 6 começa um tempo de juízo. João está onde nessa hora? No céu. Então, a guerra, a briga hoje das pessoas falando a respeito do arrebatamento da igreja, ou do pré-tribulacionismo, do mid-tribulacionismo, do pós-tribulacionismo, que há quem creia que a igreja será tirada da terra antes da grande tribulação, outros acreditam que em meio à grande tribulação, e outros acreditam que depois da grande, a igreja passará pela grande tribulação. E nesse interim todo, quando nós olhamos esse todo, nós compreendemos, entendemos claramente, né, que essa discussão se encerra no capítulo 4 do Apocalipse. João não vê nada do juízo daqui da terra. João assiste toda a sistematização do juízo lá do céu. E João ali representa a igreja, os salvos. Quando diz sobe até aqui, isso é arrebatamento. Ele não sobe, ele é levado. E ninguém consegue enxergar isso. A gente vê que muitas pessoas não conseguem, fica aquela briga, não, a igreja vai passar pela tribulação. A Bíblia diz que Deus não destinou seus filhos para a ira. Então, de forma alguma, quando se abre o primeiro selo no Apocalipse, capítulo de número 6, no primeiro selo, ali há a manifestação do anticristo, um cavalo branco, em cima dele um cavaleiro, com uma coroa na cabeça e um arco, que sai vencendo e para vencer, sai vitorioso, né? O cavalo branco é um símbolo da força de paz, ele está todo de branco porque é a paz, né? Mas ele tem um arco na mão, então fala-se de uma falsa paz, de um período de paz, de engano. E ali é a manifestação do anticristo. No capítulo 4, nós vemos, então, que João começa a ver. Tudo que João vê de juízo que vai cair sobre a terra, ele vê exatamente do céu. Ele está no céu, ele subiu e está lá. Mostrando que a igreja, quando o negócio começar a pegar fogo aqui, nós não estaremos aqui. Estaremos com o nosso Cristo na glória. Por isso somos pré-tribulacionistas. Eu sou pré-tribulacionista, acredito que a igreja não passará pela grande tribulação. Ah, mas a Bíblia fala lá em Mateus 24, é outra coisa. Mateus 24 tem 3 povos que são citados por Jesus ali. Judeus, gentios, judeus, gentios e os ímpios, que não se entregarem ao Senhor, que não mudarão. Então, quando nós olhamos
sabemos fazer a divisão do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que fala sobre o período de grandes dores, que é o que nós passamos, que é o que nós já estamos há muito tempo nele, esse período que não tem nada a ver com a grande tribulação, porque a grande tribulação, a Bíblia relata que será um dia, um momento, um tempo na Terra cujo nunca houve igual anteriormente. E quando Jesus está falando ali com os judeus, que ele fala algumas palavras que a gente sabe que é direcionada somente ao povo judeu e a mais ninguém. Porque esse é o problema de quem lê a Bíblia. Não saber distinguir quando a palavra está destinada ao judeu e quando a palavra está destinada a todos de uma única vez e quando a palavra está destinada à igreja. Então, nós precisamos entender, quando nós lemos a palavra, lemos a Bíblia, nós precisamos primeiro identificar com quem que Deus está falando. Por exemplo, há promessas hoje que nós repetimos para nós, e nós vemos algumas pessoas pregando e até mesmo ensinando a igreja a levantar a mão e repetir promessas que jamais se cumprirão em nossas vidas, porque essas promessas são direcionadas única e exclusivamente ao povo judeu. A Bíblia tem cerca de 8.000 promessas. Ela cita 8.000 promessas como... ela tem bem mais, mas ela cita 8.000 promessas que geram em torno de povos diferenciados. E quando nós olhamos para essas promessas, existem promessas que é única e exclusivamente ao povo judeu. Por exemplo, Zacarias tem uma promessa que diz: e derramarei do meu espírito de graça e súplica sobre eles, e eles clamarão a mim, e eu os ouvirei. Essa promessa é escatológica. É uma promessa que Deus faz, dizendo que vai derramar do espírito dele sobre aquele povo, e esse povo que ele derramar esse espírito vai clamá-lo, e ele vai ouvi-lo e livrá-lo ou salvá-lo da iminência da destruição. Essa promessa é para a igreja? Não. Essa promessa é para Israel, é para os judeus. Quando nós olhamos lá Isaías profetizando, dizendo, se me ouvirdes, se me obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Essa promessa, nós já ouvimos várias repetições falando para nós. Não que nós não vamos comer. Não que Deus não vai nos suprir. O Senhor é Deus e tem nos suprido e nos faz comer o melhor dessa terra. Mas esta promessa está inserida dentro de um contexto do que Israel estava passando naquele momento e precisava ouvir da parte de Deus. Então, fazer vista grossa para o contexto, irmãos, não observar o geral, nos leva a incorrer a grandes erros. E erros terríveis. Existem fatos, castigos, promessas que estão direcionadas exclusivamente a Israel. No milênio, por exemplo. Quem estará no milênio? Quem é que vai estar lá no milênio escatológico? Israel e todas as nações do mundo. Aonde a igreja vai estar? Com Cristo. Aonde? A Bíblia diz que Cristo vai descer no Monte das Oliveiras, vai fender ele de um lado e do outro e vai reinar durante 1000 anos e nós reinaremos com ele. A igreja. Agora, qual é o propósito do milênio? A salvação de Israel. Porque Deus prometeu a Abraão. Então, é muito importante a gente compreender nesse assunto da volta de Cristo, porque engloba tudo isso que eu estou falando. Então, eu preciso observar com atenção para compreender. Quando se fala da volta de Cristo, e ela será com grande poder e glória, em Mateus 24:30, que é lá o período que nós falamos, do princípio de dores, que é diferente da grande tribulação. A grande tribulação é uma coisa e o princípio de dores é outra.
Quando se fala lá em Mateus 24:30 a respeito da volta de Jesus, que será com poder e glória, aí sim ela se expande a todos os cristãos na face da terra. Porém, dentro do capítulo 24, que é um capítulo longo do Evangelho de Mateus, nós vamos ver Deus tratando. Por exemplo, ele diz ali, ó, que haveria um juízo, e esse juízo aconteceu. Isso aí Jesus falou mais ou menos no ano 33, e quando foi no ano 70, Tito e Festo marcharam contra Jerusalém, e foi a maior carnificina da história de Jerusalém dentro de casa. A queda de Jerusalém se deu no ano 70 e foi uma coisa terrível, descrita aí por alguns historiadores e escritores. Então, nós sabíamos que Jesus estava falando sobre isso. Quando Jesus for lá, levado diante de Pilatos e sentenciado à morte, eu não sei se os irmãos lembram que Pilatos falou a seguinte palavra: não caia nem sobre mim, nem sobre a minha casa o sangue desse inocente. Pilatos falou essa palavra, né? Ele lavou as mãos, dizendo que o sangue de Jesus não caísse sobre ele e sobre a sua casa, que caísse sobre o povo. E o povo, né, Caifás se manifestou dizendo: deixa na nossa conta. E essa palavra deles custou caro, porque o sangue do povo foi derramado nas ruas de Jerusalém no ano 70, de uma forma tão horrível que, segundo os historiadores, o sangue chegava a 30 centímetros, escorrendo no chão. Mataram mulheres, crianças, homens, meninos, senhores, idosos. Tito e Festo quase que não poupou ninguém. Quase que não sobrou ninguém. Foi um dos maiores massacres da história de Israel dentro de casa. Eu não estou falando do Holocausto alemão, né, nazista. Eu estou falando a respeito de um massacre dentro de casa, em Jerusalém. Foi uma história muito terrível. E quando nós olhamos para esse aspecto, nós vamos entender que a volta de Cristo, ela é ímpar, singular, e ela é peculiar. Ela deve ser observada de uma forma muito, mas muito minuciosa. E vou dizer uma coisa forte para os irmãos dentro dessa situação. A respeito da volta de Cristo, nós não podemos perder essa visão, que ao perdermos essa visão, nós nos colocamos numa zona de conforto, né? Cristo não vai voltar agora, e nós começamos a relaxar na fé, relaxamos, vamos nos tornar confortáveis, e isso vai nos trazer grande problema com a nossa vida espiritual. Precisamos compreender, ter essa compreensão. Então, a volta de Jesus. Quando Jesus Cristo veio à Terra, ele veio em estado de humilhação, pobreza, né? Ele veio humilde e aquela coisa. Na volta dele, em virtude da sua glória, ele não vem assim. Ele vem como rei, como senhor. Não é esse momento que todo joelho se dobrará e todo olho verá, não. O arrebatamento é secreto, embora há muitas discussões no YouTube, na internet, aí, homens falam, não é secreto, outros é secreto, e aquela coisa toda. O arrebatamento é secreto. Ele vai tirar a sua noiva de uma forma que, quando o mundo acordar, um povo desapareceu. Essa é a realidade. A igreja não estará mais aqui. A virtude do poder dele será revelado a nós, porque assim como ele é, nós o veremos. Os ensinos de Jesus a respeito disso daí, na página 63, né, tem um aspecto muito importante, que deve servir de lição para todos os filhos de Deus. Certo? Jesus Cristo era conhecido como mestre, rabi, e algumas outras situações, Raboni, meu mestre, né? A palavra significa mestre ou meu mestre. Raboni com o mesmo significado. E como mestre, Jesus falou sobre esse aspecto. Qual era a esperança dos discípulos em servir a Jesus?
Não é que Jesus ficasse eternamente, porque Jesus anunciou sua morte, como também anunciou a sua ressurreição. E na sua ascensão, quando ele subiu aos céus, ele já tinha dito várias vezes aos discípulos que voltaria. E não só isso, quando ele sobe, os anjos pregam isso. Os anjos. A Bíblia diz que os varões que estavam ali quando Jesus é levado aos céus, os varões, que eram os anjos, disseram para os discípulos: por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. Ele vem buscar vocês. Então, olha só, foi ensinado por Jesus, pregado pelos anjos, repregado pelos apóstolos e é pregado por nós também. Então, é impossível que não haja essa volta. Mas ele vem para o que é seu. Ele vem buscar o que é dele. E depois ele volta com o que é dele, reina e julga todos aqueles que rejeitou o plano da sua graça, que rejeitaram o plano da sua graça. Então, essa é a importância. São assuntos que geram polêmica. Hoje, por exemplo, eu não entraria numa sala de debate a respeito disso, porque visto que quem debate sobre isso não está interessado em aprender sobre isso. Está interessado em lacrar ou colocar o seu selo de que isso não seria bom, que isso não seria importante, ou assim, e vivem a vida como se Cristo não voltasse nunca. Essa é a verdade. O verdadeiro cristão vive como que se Jesus fosse voltar a qualquer momento. Nós vivemos uma vida como se Jesus fosse voltar daqui a pouco. A qualquer momento. Essa aula hoje pode não terminar. E a trombeta soar e nós subirmos à altura. Ah, mas Deus tem umas promessas comigo. A maior promessa da nossa vida, irmãos, é a salvação da nossa alma. Essa é inegociável. Ah, Deus falou que eu ainda vou fazer isso e aquilo. Deus quer salvar a nossa alma. É a nossa alma. É a maior bênção que um homem pode ter, é a salvação da sua alma. O livramento da condenação eterna, da separação eterna de Deus. Amém? Então, os ensinos de Jesus estavam baseados, pelo menos, em 4 importantes aspectos. Quais eram eles? Jesus Cristo ensinava através da própria vida. Olha que forte. Como é que Jesus ensinava? Com a vida. Página 63. Jesus ensinava com a vida. Isso dava autoridade para que o que ele falava ou falasse ficasse marcado nas pessoas. Jesus não tinha uma vida diferente daquilo que ele falava. Como nós vemos hoje, né? É comum a gente ver hoje pessoas que falam uma coisa e vivem outra. Pregam uma coisa e vivem outra. Jesus ensinava com a vida. Ele agia conforme o que ele ensinava. Olha como começa o livro de Atos. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de Jesus. Não só do que ele andou fazendo, mas ensinando. Olha como é que está, ó. Fazendo e ensinando. Porque quando nós ensinamos pelo exemplo, nós conquistamos a confiança das pessoas, irmão. Em cursos de liderança, o verdadeiro líder não é aquele que grita e manda. Não é aquele que sabe mandar. É aquele que toma a frente. Ele não diz para as pessoas que estão com ele, vão. Ele diz, vamos. Vocês podem notar que Davi teve muitas vitórias na vida, porque ele saía com o povo para peleja, para guerra. O dia que ele não saiu, o que aconteceu? Caiu. O dia que ele não saiu, ele caiu. Davi, sendo rei, toda a guerra, todas as guerras, ele estava presente. Inclusive, os inimigos já perguntavam, quem vem lá, Israel, Davi está com eles?
Olha o que o inimigo perguntava. Davi está com eles? E quando falavam, Davi está, a Bíblia diz que os joelhos dos inimigos batiam um no outro. Eles tremiam as pernas. E no dia que ele não saiu para a peleja, ficou em casa, caiu. Que esse é o verdadeiro líder. O verdadeiro líder é aquele que está junto, que vai para cima junto. Ele não diz vai fazer, ele diz vamos fazer. Ele não manda. O líder não é o que manda, é o que é modelo, o que é exemplo. Olha o que Jesus ensinou. O que quereis que os homens vos façam, fazei vós primeiro. É muito forte. Quando nós olhamos para esse aspecto da vida cristã, nós vamos entender que Jesus ensinou pelo exemplo. Jesus nunca mandou os discípulos fazer o que ele não fez. Jesus mandou perdoar porque ele perdoou. Jesus mandou amar o próximo porque ele amou. Jesus mandou eles terem pregar porque ele pregou. Jesus mandou ensinar porque Jesus ensinou. Então, o que ele fez? Ele pregou com a vida. Se há uma coisa que é muito importante para nós que estamos estudando a palavra, é colocar em prática o que nós estamos estudando e viver. Viver o que nós estamos ensinando, aprendendo e estudando. Jesus ensinava o que fazia e fazia o que ensinava. Os ensinamentos de Jesus Cristo eram exemplificados em sua própria vida, ou seja, eles eram carimbados pelo tipo de vida que ele vivia. Jesus ensinou sobre a necessidade de fé e confiança, porque ele confiava, sobre a necessidade de orar. Jesus orava. Jesus não mandou ninguém orar, Jesus também orava, mesmo sendo filho de Deus. Jesus Cristo ensinou sobre perdoar e ele perdoou. Então, ele fazia o que ele ensinava. Segundo método de ensino de Jesus é que ele ensinava com autoridade. Autoridade não significa berrar, gritar. Autoridade não é isso, irmãos. Autoridade aqui, no caso, é convicção. Jesus ensinava com autoridade. Os escribas e fariseus conheciam e ensinavam a lei também. Jesus não era o único mestre naquele lugar. Os fariseus também eram doutores da lei, conheciam a palavra e tinham seus mestres. Mas Jesus não trabalhava com aparência. A autoridade exige verdade, exige transparência e exige vida. Então, Jesus Cristo ensinava o amor, né, a Deus, ao próximo, e isso revolucionou os ensinamentos, porque todos os mestres daquela época ensinavam uma vida de aparência. Nós passamos muitos anos assim, preocupados com o que os irmãos estão vestindo, como os irmãos estão... Não que a gente vai aprovar uma veste indecente nos irmãos, nada disso, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo o seguinte, nós nos preocupamos em ver crentes de aparência, né? Cabelão, todo ternão e gravata, aquela coisa toda. Isso é muito bom. Eu não estou dizendo que não seja. Mas não adianta nada tudo isso se for uma pessoa podre por dentro. Um sepulcro caiado. Tem um cabelão, mas tem uma lingona. Usa um ternão, mas arruma briga com todo mundo. Não gosta de ninguém, fala mal, fofoqueiro, mentiroso, enganador, desonesto, caloteiro, e assim sucessivamente. Não, a limpeza do Espírito de Deus é de dentro para fora. Primeiro ele me transforma no novo homem, de dentro para fora. Então é muito importante a gente compreender que a aparência não diz nada. A aparência não diz nada. E Jesus falava sobre isso, e os fariseus já lutavam muito para colocar a doutrina pela aparência, né? Faziam-se parecer bons, mas Jesus confrontava eles várias vezes, dizendo, vocês são um sepulcro caiado. Por fora, pintadão, mas por dentro
cheiro podre de defunto, de coisa ruim, de morte, tramando coisas ruins. Então, é muito importante a gente compreender isso aí. Outro aspecto, né, a respeito desse ensino, eu coloquei algumas referências, que Jesus usou muito a palavra em verdade vos digo. E quando ele fala assim, precisa dar uma atenção mais especial dentro do que ele está falando. Ele ensinava com autoridade, justamente falando a respeito disso, colocando a sua verdade dentro da verdade existente, ou seja, da palavra de Deus. Por isso que ele usava a palavra em verdade e em verdade. A verdade recitando a verdade. Então, o outro aspecto dos ensinos de Jesus era que ele ensinava através de verdades simples. Vou repetir. Jesus usava a sua técnica de ensino falando verdades simples. O que é que os pregadores fazem hoje? Falam umas palavras que você tem que ter um dicionário do lado para entender. Jesus simplificava tudo. Né? Jesus falava, ó, não se deita vinho novo em odre velho, lá em Caná. Por quê? Porque até uma criança de 5 anos sabia qual era o processo, o que acontecia se colocasse vinho novo em odre velho. Ia romper o odre. Até uma criança de 5 anos. Jesus procurava simplificar para o povo entender. Hoje nós ouvimos mensagens que parece que dificulta. Uma linguagem que a gente quase nem entende. A gente dá glória porque está todo mundo dando glória. A gente olha para o lado e vai dar glória a Deus. Glória a Deus. Ele nem entende, precisa ter um dicionário para compreender. O cara fala uma palavra, quer falar bonito. Né? Um povo simples, às vezes, sentado na nossa frente, e nós falamos, né, no vernáculo da língua portuguesa. É bonito, mas tudo tem o seu lugar. Vai falar no vernáculo, fala no meio dos doutores. Vai usar o português borilado, fala no meio. Povo simples, irmão. Nós temos que estar de uma maneira simples. Eu aprendi isso em missão transcultural. Eu fui pregar numa igreja uma vez, muito humilde, eu acho que eu já disse aqui numa outra feita, muito humilde. No primeiro dia, a igreja estava lotada. No segundo dia, irmão, metade dos crentes não tinha ido para a igreja, não foi para a igreja mais. Eu preguei 3 dias lá. Eu fui para casa chateado, eu falei, será que foi porque no primeiro dia, né, eu acho que eu falei alguma coisa, fiquei pensando um monte de coisa. Aí eu descobri. O povo era simples, e eu com aquelas roupas de pregador, sabe? Aquele sapato do Aladim, todo brilhante, aquele terno todo, né? E o povo humilde, de chinelinho, o povo. Eu não humilhei, mas eles se sentiram, né? Que não era para eles, que eu era muito chique para eles. Aí no outro dia, sabe o que eu fiz? Pedi para o pastor me levar para fazer algumas visitas, o pastor convidou todo mundo, os membros da igreja, para estar no culto à noite. Irmão, fui de chinelo para o culto. Mas que beleza, irmão. Era briga para me levar para a casa deles e tal. Até isso nós temos que nos aperceber. Entendeu? Eu vou falar de uma coisa que parece que não tem nada a ver, assim, não tem nada a ver com a lição, mas tem a ver com isso que eu estou dizendo, com a questão da simplicidade, de se vestir da simplicidade. Jesus ficava no meio dos pobres. Você já pensou Jesus como rei, coroa na cabeça, com a veste caríssima, no meio dos pobres, se os pobres iam chegar perto dele? Ainda que ele chamasse, eles não iam se sentir bem. Então, o que Jesus fazia? Jesus pegava e tornava as coisas do reino de uma forma simples para eles entender, compreender, e por isso que ele foi amado. Porque ele simplificou. Nós queremos complicar. A gente complica o evangelho, complica a palavra, complica a pregação, pelo amor de Deus. Queridos irmãos, nesta noite, que não seja uma incógnita o que eu vou falar, que o povo quer saber o que é incógnita. Nós sabemos que é uma incógnita. Mas para que eu vou usar essa linguagem para o povo? Se é um povo simples, que às vezes não tem um ensino fundamental, tiveram que sair das escolas para poder trabalhar logo cedo, lá do sertão, o povo, né? E a gente vai lá com conversa de doutor.
E aí a gente fala, por que o evangelho não funciona? Porque nós não conseguimos ter essa simplicidade de Jesus. Jesus comunicava verdades poderosas de uma maneira muito simples. Então, o negócio é descomplicar. Apesar dele ser maior do que todos os mestres, seus ensinamentos eram mais sérios do que os de todos esses mestres, mas ele usava uma simplicidade espantosa. Tanto não só com as palavras com que ele falava, mas a maneira deles abordar as pessoas. Era de forma muito simples. Muito simples. Em virtude dos seus ensinamentos serem feitos dessa forma, né, eles eram entendidos. As pessoas compreendiam. E a quarta maneira que Jesus usava para ensinar com a sua vida é que ele ensinava através de verdades universais. Ou seja, de acontecimentos reais que todo mundo tinha conhecimento sobre o assunto. Ele não trazia nada de extraterrestre, que nós vemos hoje, né? Algumas pregações que os camaradas vão buscar umas coisas que não tem nem na Bíblia. Não tem nem na Bíblia. Ele vai pregar sobre o que estava escrito em hebraico no fundo da Arca da Aliança. Só ele viu isso. Só ele. Porque ninguém olhou. Os filisteus olhou para dentro da Arca da Aliança, pegaram uma enfermidade e ficaram até sem andar quase. Quem tocou na Arca da Aliança morreu. E o camarada sobe no púlpito da nossa igreja hoje para dizer que Deus mostrou para ele que tinha umas letras em hebraico lá no fundo da Arca da Aliança. Ah, pelo amor de Deus, né, irmão? Só sendo louco para acreditar num negócio desse. Então, eles querem inventar, espiritualizar isso, nós temos que ter muito cuidado em espiritualizar coisas que não são espirituais e materializar coisas que são espirituais. A gente tem que ter esse cuidado, tem que ter discernimento. É espiritual, é espiritual. É material, é material. Então, eu preciso compreender isso aí. Nem tudo se espiritualiza. Quando diz lá, tem coisa na Bíblia que aquilo ali não precisa inventar nada. Está escrito já, não tem interpretação mais. Está escrito lá, não matarás. Aí o cara vai pregar, hoje eu quero pregar sobre não matarás. Aí ele vai pregar, ó, não pode matar assim, assado. Irmão, não precisa nem pregar sobre isso, é não matarás e pronto. Não inventa história. Não estica a corda. É não matarás. Não dá para negociar isso. Está escrito não matarás. Acabou. É o decálogo. Então, já é aquilo. A mulher do fluxo de sangue. Ah, ela teve que fazer isso, ela se contorceu. Essa mulher já foi contorcionista, já foi líder de picadeiro. Já, pelo amor de Deus, irmão. Não precisa inventar. Prega o que está na Bíblia. Prega o que está escrito. A palavra de Deus tem poder. Ela não precisa da nossa ajuda. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de 2 fios. Olha só. Ela por si só ela já tem poder. Lembra que eu já citei Martinho Lutero? Quem pregou para ele? Ninguém. Ele abriu a Bíblia, leu uma palavra, saiu reformado, renovado e começou uma grande reforma na igreja há mais de 500 anos atrás. Só lendo a palavra dentro do quarto. Leu lá Romanos capítulo 4 e Deus revelou para ele 95 teses de justificação pela fé. Ponto. Fez uma revolução, mostrando que não precisa pagar indulgência, lutou contra tudo da Igreja Católica na época. Foi considerado um herege, perseguido, mas Deus usou ele naquele momento lendo a palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus não precisa de enfeite. Não precisa inventar. Prega o que está lá. Ah, não, vou buscar uma profundidade. Os camaradas hoje querem saber qual é a fundura do rio que Davi pegou as 5 pedras. Eu lá quero saber de fundura de rio, irmão. Vocês estão entendendo? Ao cabo, para ficar bonita a mensagem, ele vai falar que aquele rio tinha 1,60 m numa margem, 2,20 m, você dava 5 passos. Vai acrescentar o que na vida de quem, pelo amor de Deus? Eu preciso só saber que ele pegou 5 pedras, usou uma delas. Está ótimo.
e matou o gigante com a espada do gigante. Acabou. É isso aí. A pedra derrubou o gigante, ele subiu em cima do gigante, pegou a espada do gigante, cortou a cabeça do gigante. Acabou. Mas os caras querem inventar. Não, a espada ela brilhava de um lado, ele estava lá. É como se ele estivesse lá para ver se a espada brilhava mesmo. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas que a gente quer, às vezes, enfeitar. Não precisa de enfeite. Está escrito e acabou. A gente acredita no que está escrito. Tem coisas que é lógico, que é bom você ter profundidade, para não falar besteira. Ó, por exemplo, uma passagem que é bom você conhecer, a da dracma perdida, né? Aí os caras já vem nego pregando que as dracmas perdidas eram os dons espirituais. Mentira. Mas você precisa saber que aquela dracma fazia parte de um adorno, um lenço que aquela mulher recebeu, provavelmente do pai quando foi casar, que era um sinal que o pai consentiu o casamento dela. E aí, aquele lenço era composto de 10 dracmas, e perdendo uma do enfeite da borda da dracma, aquilo ali ficou errado. E para ela tinha um grande significado, um grande valor, que era por conta da aprovação do pai. Ela perdeu em casa. Por que ela acendeu uma lamparina? Porque era noite? Não. A casa palestiniana só tinha uma porta, muitas das vezes, e baixa. Então, não tem claridade de fora. Quem toda vez está dentro de casa precisava acender uma lamparina, porque é escuro. O chão era batido. Por que ela varre o chão? Estava suja a casa dela? Essa mulher era porca? Não. É porque o chão, por causa da noite fria, eles acostumavam a pôr palha no chão para poder ficar um ambiente mais quente. Automaticamente ela pode ter perdido, porque os animais domésticos eram colocados também para dentro de casa, ficava tudo dentro de casa, com medo dos salteadores roubar à noite os animais. Então, isso é bom você entender, compreender, para quando você for falar, você saber qual o significado daquilo, por que ela busca com diligência, por que a vassoura fez ela achar, não, a vassoura tira a palha, e quando a vassoura bater na dracma, em contato, em pressão, pressionando ela com o chão, ela vai emitir um som, porque muitas das vezes você não vai enxergar, mas vai ouvir, tá ali a moeda. Aí ela conseguiu achar. Então, é muito importante a gente compreender assim, mas inventar coisa não dá, não precisa. Então, Jesus, o que a gente puder simplificar quando nós estivermos pregando, irmão, melhor. É isso que eu estou querendo dizer. Vai pregar? Simplifica. Olha o povo que você vai pregar. Qual a linguagem que eles têm? Porque senão não fica nem receptivo sua mensagem. Você vai aprender isso em homilia. Em homilética, vocês vão aprender isso aí. Vamos lá. Jesus Cristo usava problemas e necessidades do cotidiano para ensinar. Então, ele falava sobre aquelas coisas, falava sobre seara, sobre ceifeiros, porque o povo conhecia muito sobre agricultura, né? Sobre pisar uva, por isso que ele falava de vinho, falava dessas coisas, justamente porque o povo conhecia. Então, ele usava o que o povo sabia para poder transmitir as verdades do reino. As necessidades humanas continuam a mesma, e nós precisamos usar essa questão. Jesus Cristo, o Criador. Página 67. Como Criador, Jesus está lá no Antigo Testamento como Bereshit, né? Ele é a primeira palavra lá. Lá é uma pessoa, a pessoa de Cristo. Ele participou da obra da criação com o Pai, juntamente com o Espírito Santo. A Trindade, como nós assim falamos, conhecemos, criou o que nós vemos aí. Deus disse, age e assim houve. E a Bíblia diz, Deus usou o termo façamos. Como os anjos não trabalhou na criação, dá-se a entender que nós estamos falando de Deus no plural de majestade, na sua totalidade. João 1:3, verso 10, Colossenses 1:16, aponta, né, que Deus estava, que Jesus Cristo trabalhou na obra da criação. Ele era o seu arquiteto, como diz lá em Provérbios. Jesus Cristo, o Deus, a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, página 68, e chamarão pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isso é fato, ok? Deus conosco. E aí nós entendemos a parte grega
do capítulo 1 do Evangelho de João, que diz enarkeirologos kairologos proteos ton theos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. É essa a palavra. E o verbo era Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No verso 14, já diz, no verso 14, não, no verso que antecede, diz assim, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como o único gerado por Deus. Ou gerado de Deus, diretamente de Deus. Então, Jesus Cristo como Deus, nós vamos entender porque a Bíblia faz essa referência, né? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, é João 1 e João 1,14. O verbo era Deus e não o verbo era um Deus. Nós precisamos entender isso, porque não existem outros deuses além de Deus. Então, ele não é um Deus à parte de Deus. O verbo era o próprio Deus, a palavra. E o verbo encarnado é a palavra viva. Jesus Cristo na terra era a palavra viva e cumprida. Por ele feito promessas. A importância de compreender isso. Então, o verbo não era um Deus, o verbo era o próprio Deus. Por isso que Jesus disse, eu e o Pai somos um. João 10, 30. Filipe pediu, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, está tanto tempo comigo e ainda não sabe? Não tendes visto? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Então, Jesus é Deus. Quem vê o Pai está em mim. E eu nele. Tomé, Senhor meu e Deus meu. Foi essa a confissão de Tomé. Tomé teve uma revelação de Cristo como Deus. Foi o único, na verdade. Porque Pedro fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Grande revelação. Mas Tomé tem uma revelação ainda mais poderosa. Tu és meu Senhor e é o meu Deus. Olha o que Tomé confessa. Né, que a gente chama, Tomé, não seja como Tomé. Nesse quesito eu queria ser. Porque ele enxerga Deus, o próprio Deus, na pessoa de Jesus. Então, isso é muito importante. Em Romanos 9:5, Paulo também cita essa situação, né? Os patriarcas, e deles descende Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Olha o que Paulo fala em Romanos 9:5. Deles são os patriarcas e deles descendem Cristo, segundo a carne, ou como homem, o qual é sobre todos Deus, bendito eternamente. Amém. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Colossenses 2:9. Então, não há dúvida. E quando Isaías fala, em Isaías 9:6, fala sobre o principado, né, nos 5 principados de Jesus, lá ele diz, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, esse é o principado forte, Jesus como Deus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João, capítulo 5, verso 20, e o apóstolo se refere a ele. E outras referências nós vamos ver em João 15, Colossenses 1:15, 2 Coríntios 4:4 e 5:19. Está aí na apostila, no trabalho dos irmãos. Jesus Cristo eterno. Por que ele é eterno? Porque ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim, o primeiro e o último. Aí Paulo diz, sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por ele. Nele, dele. E Paulo sela isso dizendo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas para sempre. Amém. Então a eternidade está nele porque ele estava lá desde o princípio. Em verdade vos digo que antes que Abraão nascesse, eu sou. Foi Jesus que disse isso em João 8:58. Eu e o Pai somos um, então a eternidade de Deus também está nele, porque são um. Na verdade, ele é Deus. E ele falou sobre Filipe, as outras referências que eu coloquei aqui são referências que eu citei anteriormente.
Ele também é o Todo-Poderoso. E não é o Todo-Poderoso só vindo, é o Todo-Poderoso ressuscitando. Vocês lembram quando ele ressuscitou? Ele disse para os discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E não que ele se tornou todo-poderoso. Para ele, no grego lá, é devolvido. Porque ele larga tudo lá e desce na terra. Filipenses 2, capítulo 2, verso 5. Não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se, abriu mão do seu poder e desceu. E quando ele ressuscita, ele diz: eu tenho todo o poder nos céus e na terra, e eu vos dou poder. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Aquele que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso, Apocalipse 1:8. Ok? Ele também é o Salvador. E como Salvador, ele é a benignidade de Deus e a graça revelada do coração de Deus, o amor de Deus revelado para cada um de nós na pessoa bendita de seu Filho. Nenhum outro nome, segundo Atos capítulo 4, verso 12, há nos céus ou na terra que haja salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4 e 12. A ênfase, nenhum outro nome. Que nome é esse? O nome de Jesus. Né? Não sobra para Buda, Allan Kardec, Maomé, né? Lao Tse, que é o Lao Tse Tung, né? Osíris, Vishu, Brahma, Shiva, Zoroastro, Maitreya, Darshita Gautama. Nenhum desses homens. Nenhum desses nomes tem efeito algum sobre a humanidade. O nome de Jesus é um nome acima de todo o nome. Os títulos de Jesus na página de número 71. Quais são os títulos? Gênesis é a semente da mulher, em Jó é redentor, em Salmos é a pedra angular, em Cantares a rosa de Sarão, em Isaías é maravilhoso, Daniel é ungido de Deus, e aí vem os títulos aí que está aí guardado para os irmãos. Ok? Alguns livros são citados aí. Ele é o unigênito, porque é o único gerado por Deus, diretamente por Deus, e através deles nós fomos feitos filhos de Deus. Ok? Dá-se para explicar, e durante todo esse curso eu vinha falando a respeito disso. Jesus é o único gerado por Deus. Não há outro, não haverá outro e não precisará de outro. Certo? Alguns conselhos reafirmaram isso, como o de Niceia, né, que é um dos concílios mais conhecido aí pelos estudiosos da Bíblia, reafirmaram isso. O termo unigênito é usado de uma forma modificada no Novo Testamento. Em João 1,14, Jesus é referido como unigênito do Pai. E algumas traduções de João 1,18, ele é chamado de Filho unigênito. Então, ele é o único gerado por Deus através do Espírito Santo. Nenhum outro ser, nenhum outro homem, nenhum outro haverá depois dele. Mesmo porque ele é suficiente. 7,9, página aí, eu estou descendo aí, porque tem uma grande... A subordinação de Cristo, certo? A obediência dele, a humilhação, como ele foi obediente até a morte de cruz, assunto também já vencido, porque nós estudamos a respeito disso daí, e descendo um pouco, a subordinação do Filho não significa que a divindade seja categoria inferior. Ou seja, não é dividida em hierarquia. Quando ele diz eu e o Pai somos um, e a Trindade se refere a isso, nós vamos ver isso em pneumatologia, não há hierarquia, um maior do que o outro. Ok? Eles são um. A subordinação não leva à categorização inferior. Então, nós compreendemos isso de uma forma entendendo que ele e o Pai é um. A impecabilidade. Jesus era totalmente isento de pecado, não pecou em lugar nenhum, em momento algum. Antes, durante ou depois a sua vida terrena. Jesus não conheceu o pecado, morreu como inocente para livrar o mundo do seu pecado. Entenda isso. Lá na cruz do Calvário, ele cravou a cédula, perdoou o meu pecado, segundo a visão paulina, segundo a visão dos apóstolos, segundo a profecia de Isaías, levou sobre si o nosso pecado, sobre, não nele. Eu queria ter tempo para falar disso, mas eu quero concluir aqui. Guarda isso. Jesus levou sobre, como se ele carregou, não nele.
Você já deve ter ouvido algum pregador dizendo que o pecado do mundo entrou nele. Não morre um pecador na cruz do Calvário, morre um inocente pelos nossos pecados. Pagamento de dívida. Assumiu a nossa culpa, mas morre como inocente. Ele não morre como pecador. Ele morre como inocente. Porque ele é um sacrifício. E o sacrifício tinha que ser o quê? Puro, santo, né? Lembra como que era o sacrifício no Antigo Testamento? Na lei? Era assim que tinha que ser o sacrifício. Jesus foi oferecido como sacrifício pelo meu pecado. Então, é um inocente. O negócio que o meu pecado estava nele, então era um pecador que estava morrendo ali. Ele simplesmente carregou sobre si, ou tomou sobre si, a culpa que era minha, sem abrir a boca, ele tomou no meu lugar. O pecador, com Jesus na cruz do Calvário, o pecador ainda era eu. E ele morreu santo para me santificar. E só não pecando é que ele pôde me perdoar. E é por isso que Deus me recebe em nome de Jesus. Porque pecador todos nós somos. Mas por causa de Jesus, Deus nos recebeu como filho. Um inocente morreu. Então é muito importante a gente compreender isso. Então Jesus não pecou. E para finalizar a disciplina, aí tem umas... se vocês pegarem aí da impecabilidade de Jesus no material que está na mão de vocês, depois vocês dão uma olhada aí. Lê o texto, é grande, tem um grande vaso, eu coloquei muita coisa aí. Descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá a sua sombra, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E aí, aquela coisa toda, vem falando a respeito da manifestação para Maria, como é que foi isso, né? O nome filho do homem, e por final aí, um aspecto da Trindade, né? O Bereshit, que é falado, e eu acredito que a importância de vocês lerem a respeito dessa parte aí da página, só para me localizar aqui. Guardem o que eu falei e vê se o que eu falei é corroborado. Eu coloquei aí, irmãos, mais de 50 referências bíblicas para mostrar que Jesus não pecou em momento nenhum, certo? Tem mais de 50 referências bíblicas e que ele era inocente lá na cruz do Calvário. Esquece dessas pregações que os camaradas falam, o pecado nosso subiu no corpo de Jesus. Não. Isso é uma blasfêmia. Ali era um inocente morto. Por isso que a terra tremeu, o sol escureceu, os sepulcros deram seus mortos e o véu do templo se rasgou. Porque um inocente estava morrendo ali. Deus recebeu como cheiro. Deus ia receber um corpo de pecado com um cheiro suave? É ilógico. Um inocente. Jesus pagou a minha dívida. Lembra da semana passada que nós estudamos sobre isso? Jesus pagou a nossa dívida. Com o quê? Com a sua inocência, com a sua pureza. O puro morreu pelo impuro. O santo morreu pelo pecador. É isso aí. Entendeu? Não tinha pecado. Então, é na página 85. Ok? Vocês dão uma lida aí nesse final. O trabalho dessa matéria, irmãos, que vocês vão ter que fazer para mandar para mim, dar nota para vocês, vai estar baseado nessa parte aí da escritura, tá? Vocês leem isso aí e faz uma redação, um resumo do que vocês entenderam e me manda para me dar a nota de vocês nessa matéria. Ainda hoje, ou no máximo amanhã, eu já vou mandar para vocês a próxima matéria, pneumatologia, tá? Já vou mandar no celular de vocês. Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Orem por nós. Estou aguardando o milagre de Deus aqui. Preciso urgente